Olá pessoal, eu sou o pastor Leandro Martins e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. No livro do profeta Isaías, no capítulo 6, a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos diz: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais do templo se moviam com a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim com uma das brasas na mão e me disse: ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A verdadeira visão de Deus vai gerar um verdadeiro conhecimento de si mesmo, um verdadeiro conhecimento do próximo e do mundo ao nosso redor, e também um verdadeiro conhecimento da nossa vocação e do nosso chamado. Platão elaborou um mito chamado o mito da caverna, e neste mito ele conta a história de prisioneiros que foram presos em uma caverna, e os seus braços, suas pernas e o seu tronco foram presos por correntes de tal maneira que os olhos dessas pessoas poderiam ver apenas o fundo da caverna. E por trás desses prisioneiros havia uma fogueira, e a vida transcorria de forma normal, fora daquela caverna. Então as pessoas que estavam ali dentro, elas viam apenas sombras, elas sentiam apenas cheiros, elas ouviam apenas sons, mas para elas aquilo era a verdade. E um dia um desses prisioneiros foi liberto, conseguiu fugir. A princípio o brilho do sol meio que ofuscou os seus olhos, a variedade de cores, de formas. E aquele homem se acostumou com a vida fora da caverna e um dia resolveu voltar e contar para os homens a respeito daquilo. E aqueles prisioneiros não acreditaram nele. Portanto, os prisioneiros que viviam na caverna, eles tinham uma visão equivocada de si mesmo, do mundo e de todas as coisas. Então, uma verdadeira visão, uma visão genuína, ela vai mudar a nossa perspectiva a respeito de todas as coisas. E esse texto que nós lemos do profeta Isaías fala de uma experiência que Isaías teve, que mudou a sua visão a respeito de Deus, a respeito dele mesmo, a respeito do povo e da sua vocação. A Bíblia diz que no ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isaías viu os serafins proclamando a santidade de Deus. Isaías estava vivendo num ano e num período de luto, num período de vacância, quando o rei havia morrido. Se havia ausência de um rei aqui na terra, não existia ausência de um rei nos céus. Se havia vacância do poder na terra, o poder dos céus continuava absolutamente nas mãos de Deus. Então Isaías reconhece que o nosso Deus, ele reina sobre todas as coisas. E o nosso Deus continua assentado sobre o trono. E além de reconhecer a autoridade e a soberania de Deus, Isaías também reconhece a santidade de Deus. Porque os serafins proclamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Na ausência de uma palavra mais adequada, eles repetem para dar ênfase que o nosso Deus é um Deus santíssimo. E ao ter uma visão,
um conhecimento verdadeiro e genuíno de quem Deus é. Deus é o Rei, Deus é santo. Isaías então tem uma verdadeira visão a respeito de si mesmo. Isaías dá um grito e diz: ai de mim, porque vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Isaías se reconhece como um homem pecador. Isaías se reconhece como alguém que não merece estar diante de Deus. Isaías percebe-se e tem uma verdadeira imagem a respeito de si mesmo. Talvez até aquele dia, antes de ter uma visão a respeito de Deus, Isaías se via como um homem justo. Isaías talvez se visse como um homem merecedor de algo da parte de Deus. Mas quando ele teve uma visão correta, genuína, verdadeira de quem Deus é, ele também teve uma visão genuína de quem ele era, que ele era um pecador. Mas ao ter essa visão de Deus, nós não apenas nos vemos como pecadores, mas nós vemos também a sociedade em que nós estamos inseridos, o seu verdadeiro retrato, quem de fato ela é. Isaías disse: eu sou um homem de lábios impuros, mas eu também habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele reconhecia que o pecado havia contaminado a ele, mas não somente a ele, toda a sociedade estava contaminada pelo pecado. E por fim, Isaías tem uma visão verdadeira também do seu chamado e da sua vocação, porque ao reconhecer que Deus é santo e que Deus reina sobre todas as coisas, ao se ver como um pecador e ao ver a sociedade em que ele está inserido como uma sociedade má e corrupta, ele então ouve a voz de Deus dizendo: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? E ele diz: Senhor, envia-me a mim. A partir daquele momento, Isaías então passa a ser alguém que proclama a santidade de Deus, a soberania de Deus, o pecado do homem, mas Isaías também traz uma esperança para o homem, porque quando ele se reconhece como pecador, um serafim voa como uma tenaz, como uma brasa viva e toca nos seus lábios e diz: ela te tocou, perdoados estão os teus pecados e retirado foi a tua iniquidade. Então Isaías, ao receber o perdão de Deus, ele pode proclamar para a sociedade ao seu redor também o perdão e a graça de Deus. Portanto, meus irmãos, nós precisamos de ter uma visão correta, verdadeira de quem Deus é, porque só assim nós saberemos quem nós somos, a sociedade em que nós estamos inseridos e qual a nossa vocação e o nosso chamado em Deus. Então eu te desafio nesse dia a buscar a conhecer o Senhor, porque ao conhecê-lo, toda a sua vida estará debaixo da glória de Deus. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Amém.